Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esperamos vocês que continuem nos acompanhando. Marco Cardoso, bem-vindos ao Citalks. Hoje temos alguém especial também, com um assunto que nós ainda não trouxemos aqui com tanta profundidade, porque essa pessoa pode falar com muita profundidade sobre esse assunto. Exatamente, com muito domínio, né, sobre esse tema, e um tema eu acho que é um dos top 3, provavelmente, aí, né, agora e para o futuro. Mas para algumas, talvez top 1, viu? Se não tomar cuidado com esse assunto, o resto não funciona. Exatamente. Apaixonado pela tecnologia e cibersegurança, atuou como consultor no mercado financeiro, estruturando áreas de infra e cibersegurança de diversas casas de investimento e empresas no segmento financeiro. Com mais de 28 anos de experiência em SI, é isso? Assim? e infra, assumiu nos últimos 7 anos o cargo de CISO no Oribank, no objetivo do amadurecimento da resiliência cibernética, né, além de contribuir com o mercado financeiro, atuando como um dos coordenadores da Comissão de Cibersegurança da ABBC, Associação Brasileira de Bancos, e membro dos GTs de Cibersegurança do Open Finance. Open Finance. Sorry. E GSEG, é assim? GSEG, GSEG, do Pix, do Bacen, que define e orienta as necessidades de proteção para esses serviços financeiros. Perfeito. Bem-vindo, Paulo Conduta. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Compartilhar um pouco dessa minha luta, né? Como você falou, na questão de proteção cibernética. É um prazer estar aqui, compartilhar e trocar ideia, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, né? É conversar abertamente, como se estivesse numa mesa de bar, sem a cerveja, claro, né? Por enquanto não dá. É isso aí, Paulo. Por enquanto. Bem-vindo, viu? Obrigado. Pessoal, hoje nós estamos com uma autoridade no assunto de segurança. Como vocês viram aí na pequena bio, porque se a gente fosse falar a bio inteira aqui, nós íamos ficar uns 10 minutos. Né? Mas é alguém que entende muito do assunto, então vamos aproveitar isso bastante agora. Né? Mas para você chegar nesse conhecimento todo, com certeza aí teve um histórico, né, Paulo? E aí, vamos voltar lá no comecinho, eu preciso perguntar para você, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, sou da capital mesmo. Paulistano. Que bairro? Interlagos, nasci em Interlagos. Morou lá por muito tempo? Morei muito tempo. Morei até os meus 21 anos. Depois de 21 anos vim agora aqui para a Saúde, né? E moro agora aqui mesmo na Saúde, bem próximo. É bem possível da gente ter se esbarrado, porque eu morava no Socorro. Próximo, né? Também. Bem próximo, jogava basquete no SESI, no Sesc. No Sesc de Interlagos. Né? Frequentava o autódromo, né? Quando podia, o cartódromo que tem lá. Naquela época a gente podia entrar de bicicleta no autódromo. Agora ainda pode, viu? Pode voltar a andar de bicicleta lá, inclusive. Não sabia, que dá legal. Pra dar a volta no autódromo. Pessoal, é bem legal. É bem puxado, inclusive. É um treino bom. Bastante. É bem possível a gente ter se encontrado por lá. Então, minha vida ali, né? Meu começo de pessoa, né? Vamos dizer assim, né? Que começou pequeno ali, gostando da parte de computação, de jogos e eletrônica. Naquela época não tinha muito acesso ao computador, né? E eu comecei bem cedo ali, quando meus 8, 9 anos, mais ou menos, quando naquela época a gente nem tinha 386, era aqueles XT, AT, fósforo verde, né? Que uma vez meu irmão acabou ganhando um computador desse, de repasse mesmo, né? E aí ficava em casa lá aquele computador, né? Casa que ninguém utilizava. E eu olhava aquilo e falava, eu vou abrir aquilo ali para mexer. E aí, dessas brincadeiras e idas e vindas, acabei gostando dessa questão de abrir o computador, ver o computador, mexer, aí estudava, começava a ler alguns manuais, algumas coisas ali que tinham disponíveis. Comecei a pegar gosto dessa questão toda de tecnologia. Para quem é mais novo hoje não sabe, mas quando hoje você instala o Windows, ele reconhece tudo que tem ali dentro, Sim. né? Mas antes a gente tinha que abrir o computador. Por exemplo, tinha uma época, né, que você tinha placa de fax modem. Exato. E você tinha que configurar ela na mão ali,
Os jumpers. GRQs, os jumperzinhos. Exatamente. Para as coisas funcionarem, né? Exato. Era um tanto mais difícil do que é hoje. Nossa. Era uma questão Né? assim, muito... Por isso que eu falo, né? Era de descoberta, né? Era descoberta. Você ia, você testava. E muitas coisas ali que tinham de documentação não tinham nem em português. Às vezes era tentativa e erro. E mesmo, isso né? em inglês, tentativa e erro. E aí que muda pra lá, pra cá pra funcionar. Achava o canal, beleza, agora tá funcionando. Aí você começava a utilizar. Você chegou a pegar as primeiras instalações dos kits de CD-ROM, que era uma coisa assim, era um ápice, né? Eu posso falar que eu participei de todo esse processo. Por quê? Minha carreira corporativa, né, quando eu iniciei a trabalhar, foi num estágio, foi justamente num provedor de internet. E nesse provedor de internet, né, foi um dos primeiros provedores de internet corporativo do mercado brasileiro. Nesse provedor de internet, a gente justamente trabalhava com o quê? Com essa venda desses kits, né? Então a gente fazia parcerias com revistas, jornais, tudo, para embutir aquele kit de instalação para que você pudesse ter o acesso da internet via de forma discada, né? Porque no passado, né, a conexão à internet não era tão simples, né? Você tinha, como você falou, a questão de ter um computador, ter um modem que você tinha que configurar, e além do modem você tinha que ter um software que não tinha dentro do sistema operacional, né? Sim. Então, o que a gente chama, acho que quem é velho de guerra vai lembrar o do Trumpet. Ele era um software que você instalava, vinha a linha de comando, você digitava o comando para fazer a conexão, fazia a conexão, tinha aquele barulho ensurdecedor, exatamente, você tinha que conectar muitas vezes de madrugada para você ter aquele pulso livre, né? Exato, você pagar só um pulso, porque era caro, era muito caro, né? Conectar a 33K, né? Que é o que tinha... Isso quando atingia o máximo. Quando atingia, né? Porque o modem tinha aquela questão de linha analógica, tudo isso. Daí passei por... Uma boa época, né? Boa época. E foi uma época de muito aprendizado para mim, porque estagiário, né? Iniciando ali minha carreira, né? Eu já estudava na parte de processamento de dados, né? Que é o meu direcionamento que eu fiz ali inicial ali para ir para essa linha de tecnologia. Consegui esse estágio nesse provedor, iniciei ali na parte de suporte, né? E justamente depois fui angariando mais outras funções dentro ali do provedor, né? E pude aprender muito, tanto da parte de conectividade, segurança, consegui aprender bastante também, porque não existia como é hoje a separação de segurança da área de tecnologia. Essa maneira tudo né? junto. Tinha que saber tudo, né? Tudo junto. E eu tive ali um desafio, até avançando já estamos aí nesse bate-papo. Ali, né, nessa fase que eu estava nesse provedor, foi uma fase que o próprio provedor estava se transformando. Ele saiu de um provedor que era um provedor regional de São Paulo, foi comprado por uma empresa carioca, né, que já tinha um posicionamento maior no mercado, e nessa fase de transição, as pessoas que estavam no antigo provedor saíram. Eles decidiram sair. E não é sair uma pessoa, não, saiu todo o time. Saiu tudo. E quem que sobrou? Eu. E nessa fase de transição ficou a parte de administração de servidores, muito do suporte, tudo sendo feito por mim. E caiu no meu colo. Caiu no meu colo que é um baita desafio. Por quê? Eu estava acho que uns 5, 6 meses no provedor, né? Todo mundo saiu. E, do nada, eu tive que assumir e resolver uma série de problemas que aconteceram justamente, entre aspas, né, nessa fase de transição. Tive que assumir com o peito aberto para fazer tudo aquilo começar a rodar, continuar rodando, funcionar e seguir a vida lá do provedor. Foi muito interessante. Legal. E você nunca teve dúvida de ter escolhido a carreira de tecnologia ali? Não, nunca tive. Sempre foi algo que você olhou o computador lá, como você comentou, e... Exato. Foi algo que eu sempre escolhi. No começo, eu tinha naquela época, não tinha muita educação direcionada. Você tinha duas visões. Ou você ia para a eletrônica, para você conhecer o computador por dentro, você conhecer os transistores e tudo aquilo que a eletrônica te possibilitava. Ou você ia para a área de processamento de dados, que é o que eu acabei escolhendo. Então eu falei, não, vou para a área de processamento de dados. E depois, mais à frente,
posso fazer alguma coisa com engenharia eletrônica. Minha ideia na época era ir para engenharia eletrônica depois e depois buscar mais outras especializações, né? Até porque engenharia era algo mais, né? Sim. Na Já nossa mexe época, com cálculo, né? tudo, já tem uma outra expertise adicional que eu acho que é bem interessante, né? Para a área de tecnologia. Mas aí eu acabei entrando na área de processamento de dados, né? Ainda segui minha carreira ainda como analista de sistemas, né? Mas também com foco de administração de empresas ali, com administração de empresas, e depois fui fazendo minha vida ali, tanto na área corporativa quanto na área ali educacional. Qual que era lá atrás, né, quando a gente falou hoje em risco de segurança, né, então tem ransomware, não sei. Isso. Lá atrás, qual que era o risco? O risco que a gente tinha naquela época, muitas vezes, principalmente ali no provedor, porque o provedor você está aberto ali a receber qualquer tipo de conexão, né, existente da internet naquela época. O risco maior que a gente corria lá era o quê? As pessoas que queriam acessar e não queriam pagar. Então, nosso maior risco naquela época era o quê? De a gente perder faturamento justamente por uma fragilidade ou por uma descoberta sendo feita ali por um atacante para poder adentrar dentro do provedor e ter o acesso livre, né? Porque essa era a grande vantagem. Claro, já existiam naquela época a questão da pichação, né, de alguns sites que começou ali surgindo naquela época, e tinham também alguns outros pequenos vírus nascendo naquela época. Tinha o I Love You, que era um e-mail que você chegava para você com o anexo VBS. Você lembrou bem agora, viu? Você puxou minha memória agora. O I Love You foi um dos primeiros vírus que teve ali uma propagação mais rápida, né? E tinham também alguns outros que também acabaram acontecendo assim, meio que fazendo parte até do meu dia a dia, né? Que é um ransomware, que era o MBlaster, se eu não me engano. MBlaster. Que foi um outro que explorava a vulnerabilidade. Que memória. Isso daí marcou. Isso, por incrível que pareça, engraçado contando uma história. Eu sonhei com esse processo de invasão de um MBlaster. Por quê? Na verdade, o que aconteceu, né? Nesse provedor, a gente tinha ali alguns computadores e, como era um provedor de internet, a gente tinha tudo ali, ele era aberto. Tinha, entre aspas, o IP público, né? E nessa configuração de IP público, qualquer vulnerabilidade existente, ela está aberta para ser explorada, né? E nisso a gente tinha alguns servidores, NTs na época, né? Que estavam com essa vulnerabilidade do MBlaster ali aberta. Num belo dia eu estava na frente do computador, de repente eu recebi uma mensagem, não sei o que lá, uma mensagem na tela, pum. Eu falei, que é isso? Uma mensagem na tela, né? Um messenger. Aí depois mandou outra mensagem, vou desligar o computador, pum, desligou. Isso marcou minha vida. Na hora eu comecei a tirar tudo do ar, tirei tudo do ar, aí comecei a entender exatamente o que estava acontecendo. Que era uma vulnerabilidade ali do Windows NT, que pela falta de uma aplicação de um patch, acabou possibilitando esse processo. Isso acabou pegando meio isso na minha cabeça. E foi algo que me deu essa... Foi um baque, né? Que tá brincando. Naquela época não existia muitas vezes essa maldade. A maldade era muito mais para aparecer, exato, na verdade, né? A pessoa se sentir o máximo porque tá conseguindo invadir, exato, do que outra coisa. Né? Nessa época eu li um livro do Kevin Mitnick. Sim. Né? Quer dizer, na verdade não era o livro dele, mas era sobre a história dele. Exato. Porque, na verdade, agora eu me lembro, mas eu acho que era um japonês que o seguiu, eu não lembro o nome dele agora. Nossa, sim. E aquilo me marcou muito também, aquela questão de segurança, né? De como as pessoas com engenharia social conseguem, né, nos enganar, né? Exato, nos enganar. exato. Assim, naquela época, ele conseguiu, sem botar a mão no computador, efetuar invasões, né? Subtrair controles ali, justamente com o quê? Com o nosso famigerado, né, jeitinho brasileiro, né? Com a lábia, né? Fazendo ações ali de contorno ali, justamente usando a engenharia social para justamente aplicar, entre aspas, ali, não era nem um golpe, né? Ele acabava meio que fazendo isso mais por uma questão de conhecimento, né? De, como você falou, de ego, de poder mostrar que ele conseguia fazer essas ações, né? E passar por controles ali, muitas vezes, que a gente acha que são possíveis, que não são possíveis serem aplicados, porque a gente fala, não, nunca vai acontecer isso. Não, mas acontece.
E esse é o grande desafio, né? E nessa época ali você já, né, você entrou ali com tecnologia, Isso. né? E aí já começou a brilhar os olhos ali falando, interessante essa parte de segurança. Sim, porque ali começou a nascer a questão, primeiro, de conectividade, né? Então, comecei a entender o que era conectividade, o que era internet, o que eram servidores, o que era Linux, né? Unix na época. Então, quer dizer, tudo aquilo começou a criar esse maior interesse meu de entender como que era esse processo de funcionamento. E essa, entre aspas, assim, curiosidade que eu tinha desde criança de querer abrir as coisas, eu entrava também a fundo como que era o funcionamento dos sistemas operacionais, como funcionava um servidor, como funcionava aquele serviço do Apache, do SendMail na época, o servidor de e-mail, como que era todos os processos, como que se programava dentro das questões de kernel, de Linux, tudo. Então isso começou, de certa maneira, a mexer um pouco com essa minha curiosidade. E mexendo com isso, começou a ter aquela questão de segurança. Como que eu posso proteger os ambientes, né? Como que eu devo proceder, primeiramente, para proteger os ambientes, né? Para manter um ambiente seguro. E isso começou a evoluir, né? E no decorrer até ali da minha jornada dentro ainda do provedor, né, começou a nascer algumas demandas de alguns clientes, né, que buscavam ali dentro do provedor a conectividade à internet, naquela época 64K, com link dedicado, que era uma fortuna, né? E nessa conectividade, eles falavam, tá, mas como funciona a proteção? Aí a gente vinha, ó, a gente faz isso de controle. Botava um firewall em Linux, no IPT, não era nem IPChains, IPFW na época, coisa bem antiga. Então a gente botava então a gente fazia essa questão de criação do firewall, segmentação da rede, que era a rede privada da rede pública, já começava a entender que a gente começou a aplicar dentro ali de casa, né, dentro do provedor, para dentro das empresas. E isso começou a ter ali essa vontade minha de se aprofundar na questão. Né? E aí, né, depois de passar dessa fase, né, entendendo justamente esse mercado, falei, não, acho melhor vamos fazer o seguinte, vamos montar uma consultoria com a minha esposa, também tá na época. Na época nem era minha esposa, né? Na verdade era uma colega de trabalho, que a gente começou a namorar dentro desse mesmo provedor, né? Sou com ela até hoje, Denise. Beijo, te amo. Ganhou Vale Night. Então tem que garantir. Mas e naquela época a gente trabalhava nesse provedor. É o seguinte, vamos montar uma consultoria e atuar com esse processo de segurança. E isso sem ter curso, né? Porque não era uma época, né? Pessoal, nada, não tinha curso, não tá? existia não existia quase cursos de tecnologia. Muito menos alguns específicos, né, para segurança. Não tinha. Era processamento de dados, você tinha uma visão geral. Exato. E quase não se falava de segurança. Eu não me lembro de ter uma matéria de não tinha. De processamento de dados. Não tinha nenhuma matéria. O que eu aprendi mesmo foi justamente na questão dos próprios provedor, né, de como você deveria proteger uma rede. Você aprendeu no dia a dia. No dia a dia. Não, foi no dia a dia mesmo, foi na raça. Eu trabalhei muito mais do outro lado, né, em desenvolver sistemas, essas coisas para a empresa, né? E eu aprendi um pouco de segurança quando fiz o curso da Novell, que eu fiz o Certify Novell Engineer, que era o curso da época e tal, né? Exato. Ali comecei a ver alguma coisa, mas isso eu estou falando 90 alto, né? Anos 90 altos. Eu acho que quando a gente está ali na parte de redes, né? Eu acho que um curso, na época, que eu achava foi fenomenal para mim, foi o CCNA da Cisco. Sim. Foi um curso que deu ali uma visão muito, muito interessante. Outro que eu gostei bastante na época foi um curso, acho que nem tem mais agora, já nem lembro, foi um curso que eu fiz de uma empresa americana, que eles vieram só para dar um curso no Brasil e não saíram. Era uma empresa que era concorrente da Cisco, concorrente da YS Robotics na época, que começou a ter essa questão de segurança mais didática ali no seu dia a dia, né? E faculdades, né, querendo ou não, né, naquela questão de uso de software livre e tudo, quando você tem ali aquelas pessoas mais dedicadas ali no software livre, essas sim, elas têm uma visão de segurança muito apurada, né? Então começou, de certa maneira, ali a ter essa maior divulgação do que é segurança da informação.
A gente provavelmente vai falar tudo da sua carreira aí, mas eu quero fazer um parênteses para vocês. Lembra que eu falei sobre engenharia social? E eu sou um cara de tecnologia, já velhinho aqui, cabelos brancos, barba branca. Mas aconteceu um episódio que eu gostaria de alertar vocês, aproveitar a oportunidade aqui e até ouvir a sua opinião sobre isso. E foi recente, né? Que foi, estava em casa, foi final de semana, e recebi uma mensagem do WhatsApp da minha advogada falando que tinha ganhado a causa. Era uma causa. Era a foto da minha advogada, o número era diferente. O número era diferente, mas tinha a foto dela. Mas tinha a foto dela com o número do processo, meu nome, meu CPF, porque veio com um anexo, né? Sim. Veio o processo na íntegra, né? Meu processo direitinho, tudo bonito, assim, perfeito, né? Pedindo para eu entrar em contato, né? Falando que tinha dado tudo certo. Que eu tinha que entrar em contato. Exatamente. Isso. Aí entrei em contato, iam entrar em contato comigo, na verdade. Não fui eu que entrei em contato. Para ajustar o pagamento, porque já estava tudo certinho. Estava tudo certo. Né? Aí entraram em contato comigo, a pessoa falou todos os dados certinhos. Quando eu vi, gente, assim, eu fui tão levado a essa questão da engenharia social, e olha que eu sou de tecnologia, né? Sim. E eu sou de eu tava abrindo a conta do banco, mostrando para ele saldo da conta do banco, né? E ela falou assim, ela tava no quarto, ela falou assim, acho que é golpe. Aí eu falei assim, eu vou ligar para sua advogada aqui. Ligou para a advogada falou, não sou eu não. Então, como os dados são públicos, né, gente, esse é um golpe que estão aplicando, né? Inclusive já saiu, acho que em vários canais aí avisando, mas tomem bastante cuidado, porque quando eu vi já estava uma coisa é você pensar assim, eu não tenho um caso, né? Eu não tenho um processo. Aí, ok, você fala, é igual, porque eu não tenho processo. Mas você, né, no caso do Marco ali, ele recebeu o processo dele mesmo. Não foi nenhum processo forjado, um documento. Não, era o processo na íntegra, certinho. Então, assim, eles têm acesso a essas informações de uma forma muito facilitada e vamos lá, né? Quando alguém chega pra você e fala, você ganhou um processo, seu coração se enche de alegria, vamos combinar. Ganhei dinheiro, né? Ganhei uma bolada, né? Um processo. Mas isso daí é porque toda e qualquer informação que estiver aberta sobre você poderá ser utilizada contra você. Então, quer dizer, se eu pegar ali um processo que é aberto, é possível de você fazer uma verificação. Você lê esse processo, você entende o processo, você tem o seu CPF, você tem quem é o advogado, você tem tudo. E você monta uma história, for storytelling ali do que está acontecendo. E aí, quer dizer, se a pessoa, entre aspas, ali fica desatenta com algum ponto, vai cair. Pode cair, sim. E é por isso que é o problema das redes sociais, né? Todo mundo publica exatamente tudo, né? Exatamente o que faz, onde está, toda hora, o que faz, todo dia. Então precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Que recado você podia dar para o pessoal sobre isso, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar a gente não precisa publicar tudo aquilo que a gente passa dentro do nosso dia a dia. Se a gente quer publicar por uma questão até, às vezes, profissional, né? Às vezes a pessoa tem uma necessidade de falar do seu dia a dia, faz parte da função que ela está exercendo naquele dia, faça de uma forma controlada. Evite de colocar informações excessivas. Nunca coloque documento, nunca coloque dados e informações sobre menores e seus filhos, da sua localização. E, se possível, se for uma questão mais pessoal, feche a sua rede para os seus amigos. Porque justamente qualquer informação que estiver disponível vai ser utilizada para gerar um ataque contra você. E às vezes o ataque ele pode ser um ataque de forma genérica, que eu pego uma oportunidade que eu vi, né, como um bandido está passando numa rua e de repente ele vê uma pessoa distraída e vai atrás daquela pessoa, então quer dizer, é o acaso, e outras não, ela é direcionada. Então eu já vou direto em cima do Marco, vou buscar as informações do Marco e vou gerar um ataque em cima do Marco. Esse tipo de ataque ele é mais difícil de você controlar. Por quê? Eu já faço todo um reconhecimento da vida do Marco, do que ele faz no seu dia a dia, e vou gerar um ataque com base nessas informações. Então, quer dizer, ela dá, de certa maneira, uma maior, não e ele se torna verídico, mas dá veracidade que quando o Marco for ver, pode ser que ele acabe caindo por uma distração. Como você mesmo falou, eu já estava quase na conta do banco fazendo a transferência.
Mas a gente tem que pensar e parar. Tem lógica isso? Tem um porquê? Vamos fazer uma validação a mais, né? Para buscar essa informação. Sempre cheque, né? Sempre cheque, né? Eu coloco, eu tenho até, por incrível que pareça, parece meio antiquado e muito simplório, mas eu, com a minha esposa, tenho uma senha específica que a gente fala, né, de uma palavra específica, para justamente definir se essa informação ela é verídica ou não, ou se eu estou em perigo ou não. Uma boa dica essa daí. Porque isso é importante, porque num determinado momento de fragilidade, ou até mesmo de pressa, de pressão, tá? Você pede, tá, mas qual que é a nossa palavra de segurança? Se eu não falar, não sou eu. Se eu falar, ela vai saber que sou eu e vai ter certeza. Não, realmente está acontecendo isso que está sendo falado. Então bom, é importante, uma coisa simples, né? É uma palavra tradicional, uma coisa que você está falando com alguém. Porque hoje você tem o quê? Você tem deepfake, você tem falsificação de voz, você com IA, então, né? Tudo é possível. Eu posso criar um avatar do Paulo. Nesse período que a gente falou aqui, em 5 minutos, a pessoa poderia capturar toda a minha voz, fazer exatamente uma frase, um texto, tudo relacionado ao Paulo, pegou o vídeo do Paulo, criou um avatar do Paulo, e o Paulo está falando ali com a voz, com a imagem, com todos os trejeitos do Paulo, se passando pelo Paulo. Como que eu vou validar? Se tiver alguma, entre aspas, uma senha secreta, sim, justamente para poder validar essa informação. Então, é uma coisa muito, muito complicada, mas a gente tem que realmente, às vezes, adotar uma informação mais simples para se proteger contra esse tipo de informação, contra esse tipo de ataque. Muito bom, gente. Eu não tinha isso. Vou criar uma palavra-chave para a família, então. Pai, filhos. Faça. Né? Uma dica muito legal. Faça porque é coisa simples, tá? E você vai ter certeza de que não, aquela informação é realmente verídica. Principalmente aqui no Brasil, onde, por exemplo, tem muito sequestro relâmpago, né? Exato. Isso é uma coisa genial. Eu já tive um caso, por incrível que pareça, muito estranho, mas aconteceu. Eu estava onde eu morava, em Interlagos, né? Até eu tinha ido lá, se eu não me engano, eu tinha ido comprar alguma coisa, eu tinha ido comprar um bolo lá, que tem um lugar lá fantástico, seu Oswaldo. Seu Oswaldo, opa, você conhece, sim. Oswaldo Bolos. Propaganda pro seu Oswaldo, hein, seu Oswaldo? E lá eu tinha ido lá para comprar o bolo, e ligaram para minha esposa, falando que eu estava em Interlagos, que tinha sido ocorrido um acidente, e que tinha alguma coisa que eles teriam que tentando fazer alguma coisa com ela, né? Eu tô com seu marido aqui, tá aqui no Interlagos, tal, num acidente, ele não consegue falar, tal. Aí ela, na hora, já me ligou. Ela me ligou e falou, Paulo, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, por quê? Falou, aconteceu isso e isso. Eu falei, não sou eu. Mas já pensou? Poderia ser. Então, quer dizer, a gente tem que ficar antenado com algumas coisas, porque às vezes é uma informação... E eu sou totalmente fora da rede. A não ser o LinkedIn, que eu fico ali, que eu uso uma questão mais corporativa, mas eu não tenho Instagram, não tenho nada de uma outra rede social. Eu não tenho um porquê. Se eu quiser falar com um amigo meu, porque parece que sou velho, tá? Pego o telefone e ligo, tá? Ou mando WhatsApp, alguma coisa assim, tá? Mas hoje ninguém usa mais o telefone, né? Mas eu acabo falando assim mais próximo, entendeu? Eu evito de utilizar esse tipo de rede. Talvez o que possa ser feito, né? Claro. Não sei, você que me diz aí, né? É que normalmente todo mundo coloca de forma tudo pública, né? Exato. Talvez assim, pensando em Facebook, em Instagram, em TikTok ou qualquer uma dessas redes mais sociais, né? É você talvez selecionar aquilo que só amigos possam ver, Perfeito. Né? Você não vai terminar o risco, mas Exato. Você reduz muito o risco, né? Nunca existe... Eu vou fazer isso, porque o meu eu acho que está público. Não, é importante nisso, né? você e deixar bem claro. Não existe segurança 100%. Sempre pode ter uma determinada falha que pode ser explorada. A ideia sempre é você dificultar a vida do atacante, do criminoso, para justamente ele não querer avançar mais, porque está dando muito trabalho. Bandido não quer ter trabalho. Não quer trabalho, né? Se ele quisesse ter trabalho, estava trabalhando, não estava fazendo a bandidagem. Exatamente. Então, quer dizer, você dificulta justamente o bandido em conseguir essa informação. E outro ponto que eu acho que é muito importante, a gente tem que praticar. A questão do MFA. Né? Você tem um duplo fator de autenticação, múltiplos fatores, na verdade, é muito importante, porque ela protege o quê? A sua conta.
Então, quer dizer, entre nas suas redes sociais, entre também nas lojas que você tem online e efetue a ativação de todo o MFA possível e disponível dessas plataformas. Porque ela protege justamente que, se por acaso descobrir porque a sua senha está fraca, ou descobrir por um dicionário de senhas que seja, existe um outro fator a mais de segurança para garantir que aquele acesso vai ser efetuado somente por quem detém aquela informação ou detém, por exemplo, o celular da pessoa ali para dar um aprovar ali como duplo fator. Muito bom. Até continuando um pouco aí nesse tema, mas falando assim em sentido de banco, né? Claro. Às vezes a gente sai na rua, a gente eu não leva mais cartão de crédito mesmo físico. Sim. Ali e tal. Então não tem mais aquele risco de ter uma câmerazinha olhando o número e tal. Mas ainda assim já acontece de você falar assim, nem saí com o meu cartão de casa, mas parece uma compra lá que estão tentando, aí tem que bloquear o cartão, tem que pedir um cartão novo. Essa parte, assim, né, eu não entendo. Eu falo assim, caramba, como que isso acontece? Sendo que meu cartão não saiu por aí. Então, o que acontece? Você tem ali muitos atores por onde você passa que são pessoas que, porventura, não são confiáveis ou até mesmo já têm essa ideia justamente de fazer alguns tipos de golpes. Então, por exemplo, você passa seu cartão no posto de gasolina, na vendinha, para comprar uma água na rua. Hoje é muito comum. E qualquer tipo de sistemas como esse, se ele estiver pensando numa questão de fraudar, ele pode tentar fazer uma fraude contra você. Então, o que acontece? Já vi casos de máquinas que foram, entre aspas, clonadas e criadas iguais às máquinas originais. Que aí você passa o cartão, porventura você acha que está digitando ali a senha dentro de uma maquininha que é validada, mas na verdade é uma maquininha falsa. Aí fala, a maquininha não está funcionando, vou trocar de máquina. Vai para uma máquina, que aí sim é uma máquina verdadeira, para fazer ali passar o seu, por exemplo, a questão da gasolina que você comprou. Mas naquela primeira maquininha que você inseriu o cartão ou você passou a tarja, ele já capturou todos os seus dados. Então você tem essa possibilidade na questão física. Ok. E no virtual? O virtual é uma base de dados. Você tem o seu cartão, se você não adota, por exemplo, a criação de cartões virtuais para compras via internet, o seu cartão está, entre aspas que eu falo porque o correto era você seguir uma regra de PCI que define uma série de controles de segurança para quem detém o cartão e quem transmite o cartão. Tá? Mas vamos dizer, até Brasil, a gente sabe como que é a realidade, não é todo mundo que tem esse nível de segurança. Então, quer dizer, os dados daquele cartão ficaram registrados, seja uma loja online, numa compra que você fez ali no marketplace, por exemplo. Então, quer dizer, se aquela base vazar, o seu cartão também está sendo vazado. E a vantagem de você ter o cartão virtual, qual que é? O seu cartão ele é único. Ele é um número certo que você consegue fazer uma compra para aquela determinada compra e não consegue mais reutilizar aquela informação num outro meio de pagamento. Então, isso te dá maior segurança. Tá? Então, o que eu fico de dica, né, para a questão de cartão especificamente, vai fazer compra online? Compra por cartão virtual. Cria um cartão virtual e diferentes cartões virtuais para você ter o seu pagamento. Vou fazer a compra presencial, use preferencialmente o processo de NFC, que é a aproximação, e do celular. Por quê? Tem uma diferenciação entre o cartão do NFC, né, que é o cartão físico, que é ativo, e do celular. No cartão físico, você está transmitindo o seu dado constantemente. Então, quer dizer, se eu vou aproximar o cartão aqui de uma maquininha, passar, e esse débito for de até 100 e alguma coisa, depende da configuração de banco para banco, mas então gira em média de R$150. Se for até R$150, aquela compra vai ser validada, independente do digitar a senha. No celular, pode ser uma compra de R$1, uma compra de 1 milhão, que seja, ele vai pedir um fator a mais de autenticação do celular. Então ele não vai deixar ali passar o NFC, tá? A transmissão da compra de forma aberta. E uma outra questão, o cartão no celular ele está transmitindo só quando você abre a sua carteira.
Geralmente, esse NFC ele fica desativado. Então, te dá uma maior segurança para esse processo de compra. Tá? Então, quer dizer, compra o cartão, ela é segura. O que a gente tem que adotar são princípios de segurança adicionais para dar uma dificuldade caso aconteça um vazamento para que você não tenha ali roubo de outros dados. Tá? Mas, independente disso, acontece. Por quê? Quando você está passando o seu cartão, você está confiando na outra pessoa do outro lado. Né? Infelizmente, existe esse risco. Né? E aqui no Brasil, muito maior, né? Agora o outro lado. Claro. Como é que é estar do outro lado? Né? Você prestou consultoria para várias empresas, principalmente do mundo financeiro. Exato. Né? Como fazer para garantir que não aconteçam esses tipos de problemas? Como é que é viver lá no... hoje você está no Banco Ouro Invest. Como é que é ficar plugado 24 horas, 7 dias por semana, o tempo todo preocupado com segurança? Eu acho que é um desafio enorme, né? Lá no agora Uribank, né? Que a gente fez um rebrand da marca. Desculpa. Não, que isso, imagina, não tem problema. Né? O Banco Ouro Invest faz parte, até contar um pouco da história que é importante. Legal. O Banco Ouro Invest, né? Faz parte da minha vida desde a época que eu estava no provedor, tá? Meu relacionamento com o banco começou justamente nesse provedor. Né? E depois, quando eu saí e montei a consultoria, eu fui prestar serviços justamente para o Banco Ouro Invest, para o grupo, na verdade, Banco Ouro Invest. E ali eu criei justamente esse relacionamento que eu tive mais próximo com o próprio banco e com todas as empresas ali do grupo Ouribank, do grupo Ouro Invest. Né? E criando esse relacionamento mais próximo, eu criei também essa proximidade com outras empresas, né, do mercado financeiro, por quê? Indicações, totalmente por indicações. Né? E nessa vida ali, vivendo do banco hoje, né, vamos pensar que eu já estou entre consultoria e a questão toda de liderança da área de cibersegurança do banco, eu já estou há 23 anos ali junto com eles. Né? Então, quer dizer, tive uma boa experiência ali do dia a dia, de como que é o dia a dia de um banco, e não só de um banco, mas também do mercado financeiro. Né? E também, nesse decorrer ali, assumi a cadeira também de coordenador ali da BBC, que dá uma amplitude, né, de toda a visibilidade do mercado financeiro. Porque eu não vejo só a questão do Ouribank, eu também vejo a questão dos associados, né, que reúnem aproximadamente 127 associados do mercado financeiro. Explica para o pessoal o que é a BBC. A BBC falou aqui, mas muito rapidamente. Claro, a BBC é como se fosse uma Febraban, tá? É uma associação voltada para o mercado financeiro, né, para bancos, fintechs e IPs, que reúne essas fintechs e luta pelos direitos, né, desses associados perante não só o mercado como um todo e como diretamente com o Bacen. Tá? Então, a nível assim, de peso para o mercado, ele está equiparado junto com a própria Febraban. Então, quando o Bacen conversa com a gente, ele conversa da mesma forma como ele está conversando com o Bradesco, com o Itaú, com outros bancos. Tá? Então, é uma forma importante de você estar ali sendo representado para o mercado e lutando pelos direitos e as necessidades do sistema financeiro. Então, essa é a ideia básica da associação, né, da BBC. Muito bom. E aí, quer dizer, toda essa minha vivência nesse dia a dia fez ali eu ganhar uma certa experiência nesse quesito de proteção cibernética do sistema financeiro. Né? Então, quando eu fui, né, ali para mais próximo do banco, eu comecei a entender primeiramente, e é algo que é muito importante a gente entender, o sistema financeiro hoje ele é extremamente regulado e extremamente robusto, porque o Bacen se preocupa com todas as questões relacionadas à parte de cibersegurança e à parte de antifraudes. Então, o Bacen descreve uma série de normativos que são obrigados ali os participantes do mercado financeiro a atender para manter um sistema resiliente e, sempre entre aspas, fortificado contra as fraudes e os ataques cibernéticos. Então, o Bacen criou uma série de resoluções. A 4893, que é a antiga 4658, as resoluções 85, as resoluções de risco, as resoluções de antifraude, compartilhamento de fraudes. Então, quer dizer, tem um arcabouço de documentos, de políticas muito, muito robusto. Tá? A gente fala que o mercado brasileiro, até pela questão
do risco, que é o brasileiro, é um povo extremamente, vamos dizer assim, criativo, né, no bom e no mau sentido, acaba fazendo com que o mercado brasileiro seja um mercado altamente seguro pelos desafios que detém para atender o próprio mercado. Então, toda essa robustez faz com que os bancos apliquem controles muito bem estruturados para fortificar os seus serviços, né? Então, a gente aplica boas práticas, aplica resoluções, como eu falei anteriormente, a questão do PCI, ele é uma questão obrigatória para quem transaciona cartão. Existem outras boas práticas, como o SysControl, NIST e outras, que são ali públicos para que todo mundo adote dentro da sua instituição para fortificar o ambiente de tecnologia. Tanto que a maioria dos crimes que acontecem no mercado financeiro, eles não acontecem no banco, eles acontecem na outra ponta. Eles atacam o usuário. A ponta, teoricamente, não é o elo mais fraco, mas é o elo que está mais exposto ali. Então, isso daí, de certa maneira, é o desafio que a gente tem ali do dia a dia de entender os ataques, entender ali os crimes existentes e criar controles para justamente a gente evitar que eles possam ocorrer. Mas a gente tem que deixar bem claro, ataques podem acontecer e com certeza vão acontecer. Seja um banco, uma empresa, qualquer tipo de empresa. O que você tem que estar preparado para evitar ou controlar os danos causados por aquele determinado ataque. Falando em ataque a banco, se eu não cair no outro, eu caí num, tá? Vou te contar, ou contar para todos, na verdade, o que aconteceu comigo, com um grande banco brasileiro. Eu estava saindo de uma universidade, ali perto da Paulista, e essa minha esposa aqui adora mexerica. Culpa é minha. Confessando, né? E tinha um cara com carrinho, sabe os carrinhos de mão? Sim. Vendendo mexerica. Tinha também algumas outras frutas. Falei, eu vou comprar para ela. Aí na hora, peguei lá as coisas lá, falei, quero isso, 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 isso. Custa tanto. Aí ele pergunta, tem dinheiro? Não tenho, não carrego dinheiro hoje em dia. Mas eu posso fazer o Pix. Mas o meu Pix não está funcionando. Alguma coisa assim, falou para mim. Sim. Mas aceito cartão. Tá bom. Ele me deu uma maquininha ali, eu pus meu cartão. A aproximação também não estava funcionando. Olha como eu caí bobamente, gente. Pus meu cartão, digitei a senha, não funcionou. Aí ele falou assim, eu vou trocar a maquininha. Exatamente. Vou trocar a maquininha. Trocou a maquininha, mas ele foi muito rápido e eu não percebi. Ele trocou o meu cartão por um cartão igual ao meu. Sim. Do mesmo banco. Estou falando do banco, né? Uma conta, sabe? Aquela conta... conta especial, sim. Né? E eu fui embora. Só que eu fui almoçar com um amigo. Aí estava almoçando com um amigo, passou 1 hora, quase 2 horas de almoço, né? Quando eu olho no meu celular, uma mensagem de SMS dizendo que eu saquei dinheiro no banco. Eu falei, mas como é que eu saquei dinheiro no banco? Assim, liguei no banco, pedi para cancelar. Eu falei, não, para aí, né? Só que já tinham sacado 2 vezes. 500 primeiro reais, R$500, e sacaram a segunda vez, R$500, né? Veio o SMS para mim, eu não aprovei o SMS, sabe? Mesmo assim conseguiram sacar. Passou um dia, mas até aí eu não sabia que tinham trocado meu cartão. Fui para casa, né? Fiz um boletim de ocorrência, né? Achando que tinham clonado o cartão, fazendo alguma coisa assim. E aí fui orientado pelo banco a ir na agência no dia seguinte. Eu fui na agência no dia seguinte, o cara falou, vamos trocar a senha, né? Falou, nós temos que trocar a senha. Eu falei, tá bom, tá aqui o cartão, trocar a senha. Aí não funcionava, vou trocar a senha. Olho lá, não é o meu cartão. Nisso já tinha sido feita uma compra, 2 compras de R$5.000, em 2 casas de varejo, né? Parceladas. Então foram R$10.000 que eu perdi nessa brincadeira.
né? E o banco não me mandou nada. Eu falei assim, porque o banco mandou o SMS inicial, que eu não aprovei. E depois compraram no cartão de crédito. Quer dizer, já sabendo, se eu não dei o ok e o sim, é porque é um não. Exato. Né? E aconteceu isso. E aí eu fiquei mais indignado ainda, pensando, Paulo, e aí quero ouvir do teu lado, Claro. do lado de quem está no banco, né? Sim. Por que não pediram um fator de autenticação, já que era uma compra de R$5.000, não estou fazendo uma compra de R$100 ali, né? Por que não pediram um segundo fator de autenticação, mesmo que uma das alegações não, mas eles tinham a senha. Tinham porque eu tinha digitado ali. Digitado no outro. Mas a partir de um determinado valor de compra. Então, tem uma questão que a gente tem sempre que entender. O usuário, ele quer uma boa experiência. Você pedir a senha a todo momento não é uma boa experiência para o usuário. Então, de certa maneira, o banco ele tem que equilibrar, tá? Não é defendendo o caso, mas o banco como um banco no geral, não só banco, qualquer empresa, tem que equilibrar a experiência com segurança. Quando a gente está falando com a questão financeira, o usuário, até de certa maneira, ele entende e obriga, de certa maneira, que a segurança esteja dentro da experiência ali da sua jornada, tá? Mas da mesma forma, não pode ser uma questão muito de fricção que vai gerar uma série de senhas. Digita o dia da sua mãe, digita a senha, digita não sei o que lá, dá uma volta, dá um pulinho. Sim. Não é isso. A gente precisa ter alguns processos adicionais. Então, o que acontece? Isso daí é uma certa dificuldade que os bancos têm. O que os bancos estão criando? Acho que o processo, como você colocou, de aviso do SMS e esse SMS precisar de um ok ou isso. Não ok, é um processo que eu já estou vendo algumas instituições aqui aplicarem para validar o seu processo de compra. Então, se você não der, ela não vai deixar, tá? Claro, depende de instituição para instituição. Nenhuma instituição A não é igual à instituição B. Eu acho que são processos ali que justamente essas empresas vão ter que amadurecer para fazer justamente o seu maior controle. Mas eu acho que é isso que a gente vai ter que avançar, em algumas ações justamente de validação adicional perante o seu risco existente para que você valide. O que dá para a gente tentar fazer, aí não na questão crédito, mas, por exemplo, na questão do Pix, que é um processo importante, a gente definir limites pré-estabelecidos que você pode fazer de determinado horário e compra. Isso daí, quando a gente criou ali, eu falo a gente porque eu estou ali dentro do GSEG ali, que a gente discute todas as questões de controle do Pix, né, de segurança, a gente quis estipular esses controles, e até por uma provocação do próprio regulador do Bacen, justamente para mitigar esse tipo de evento. Porque imagina o seguinte, você está falando do cartão. O cartão é um crédito, que ele pode ou não ser aprovado para você. Sim. O Pix não. O que você tiver na conta... Sim, vai embora. Vai embora. Na hora. É você carregar o seu cofre. Né? Imagina você está carregando o seu cofre. Aquele dinheiro do colchão. Exatamente. A todo momento. Se alguém for lá parar, abrir o seu cofre e acessar, ele vai ter todo o acesso. Então, o Bacen ele fez esse processo justamente para mitigar eventos como esse, tá? Para evitar. Então, definir limites, definir controles ali adicionais que vão dar uma maior segurança. Alguns bancos entenderam e começaram a aplicar controles adicionais que, por exemplo, se você não tiver em determinados locais seguros, você não consegue fazer aquela determinada transferência. Então, imagina o seguinte, o cartão ele é um cartão físico. Ele tem baixa inteligência. Sim. Ele vai ter que controlar o seu processo de pagamento por onde? Pela maquininha. Por uma questão ali que muitas vezes ele não está controlando. Sim. O cartão, já o pagamento digital, ele depende do celular, que tem uma infinidade de informações que eu, banco, consigo atuar com o que tem no celular para eu garantir essa operação mais segura. Então, quer dizer, o pagamento por Pix, ele acaba sendo muito mais seguro do que o pagamento por cartão por causa disso. Tá? Que eu consigo determinar outros controles adicionais, como local seguro, validação da compra, validação do dispositivo, validação com senha adicional, validação da face, tudo porque eu tenho esse recurso disponível no celular. Então, pode ser que futuramente o cartão físico se torne algo que não vai ser mais utilizado. Porque hoje você tem 2 níveis de segurança no cartão físico. A tarjeta, que a gente sabe que não é segura, e o chip
três agora, né? Com o NFC também. O chip que existe ali daquele determinado cartão. E só isso. O cartão você vai ter que confiar. O banco tem mais essa dificuldade. Mas é uma questão que vai ser evolutiva dentro do mercado financeiro. Mas você sabe que o que me deixou maluco? Porque, assim, maluco mesmo, né, gente? Porque eu falei assim, não é possível. Porque como programador, eu falei assim, será que não pegam a experiência que a gente tem, inclusive, para trás? Por exemplo, se eu for pegar a última vez que eu fiz um saque em dinheiro, né? Como eu comentei, sacaram, foram 2 saques de R$500, né? Primeiro, a última vez que eu devia ter sacado fazia mais de um ano e assim, eu sempre saquei no máximo R$40 ou R$80. Sim. Não faz parte do meu padrão fazer isto. Assim como não faz parte, esse cartão especificamente, não era o meu cartão de uso de dia a dia. Então eu já estava sem fazer compra com ele há muito tempo. Mais de ano. Né? Então assim, como é que conseguiram comprar, mesmo que na loja, sem vir um segundo fator? Sim. Como você falou, para mim o que eu falei para minha esposa foi, devia ter vindo um SMS ali para confirmar, porque você não compra faz mais de um ano. É a primeira coisa que estranha, né? Você tem recorrência, você vai falar assim, não, é normal, né? Eu uso um cartão que eu tenho uma recorrência relativamente alta, então não dá para você falar assim, não tem como... Né? Você fazer um if lá no meio do programa e dizer assim, se esse cara nunca gastou, né? Assim, não é muito difícil, né? Em termos de segurança, você pegar o comportamento, né? O comportamento assim, é importante. Eu achei estranho não verem esse comportamento. Assim. Eu, por exemplo, particularmente, fica uma dica até, uma coisa, eu vou voltar no básico ainda, tá? Desse problema que você teve. Eu adoto uma política, né, eu e minha esposa, de segurança, para a questão de cartão físico. Sabe o que eu faço? Meu cartão é igual a todo o cartão de qualquer cliente da minha instituição financeira. Eu coloco um adesivo dourado no cartão. Para eu poder controlar fisicamente que, se eu tiver um cartão diferente, eu vou ver na hora. Está explícito ali que, olha... Muito legal. É uma questão... simples, como coloquei da senha, para eu coloca saber aquelas bolinhas coloridas. É isso aí, é uma bolinha colorida que eu tenho dourada, que fica no cartão preto, que deve ser igual ao seu, para justamente garantir esse processo. E uma outra coisa que eu adoto também, o meu cartão de crédito, ele não é multiuso, eu não uso o débito junto. Isso já também garante que, se eu tiver a perda do cartão de crédito, eu vou perder a função crédito. Débito, eu não utilizo. Eu abandonei a função débito há pelo menos uns 10 anos que eu não tenho mais cartão de débito. Porque se eu quiser, eu vou fazer pagamento via transferência bancária, no caso anteriormente, agora Pix, onde eu vou fazer as minhas operações. Então, eu dificulto um pouco mais as transações. Porque quando ela entra no crédito, ela tem uma análise mais apurada. Porque ela não é uma análise só do banco, é do banco, mas a detentora da bandeira de cartão que faz a análise do seu comportamento. Então, imagina o seguinte, não estou querendo defender a instituição que você falou, mas, por exemplo, a instituição que você falou, ela conhece a sua movimentação bancária do cartão de débito. O cartão de crédito já é mais reconhecido pela bandeira. Então, ela tem uma análise da bandeira para depois chegar na operação ali de comportamento do usuário. Então, ela é mais difícil. Devia ser visto na bandeira, não necessariamente no banco. Então, a bandeira também adota uma série de controles, tá? A gente sabe que eu sempre ouvi falar, né? Tem uma série de controles. É que é muito difícil de você conseguir controlar sem gerar uma fricção. Então, muitas vezes, acaba se aceitando o risco perante um evento como o seu, e eu faço, entre aspas, o chargeback, né, que eles chamam ali dentro do processo do cartão, para justamente evitar o seguinte, qual é o meu nível de risco relacionado a esse tipo de evento? Meu risco é 1%. E eu prefiro aceitar o risco, pagar, do que eu criar uma nova ficção para você que possa gerar um problema. E se for opcional, assim, por exemplo, ter lá como se fosse um segundo fator de autenticação, no caso, né? Então, coloco lá, ativo no meu aplicativo com cartão, coloco lá, qualquer compra acima de R$500 no crédito, eu quero receber um código por SMS. Eu acho uma ótima opção. Eu acho outro fator, outra coisa que é interessante.
Definir alertas. Sempre ativa os alertas. Porque é uma forma de você também saber na hora, caso você alguém roube seu cartão e você perca. Eu acho que é uma ideia muito boa, tá? Que, como eu falei, alguns bancos já praticam esse processo, mas não são todos os bancos. Não existe um normativo que fale sobre isso. E cartão não é controlado pelo Bacen, né? É controlado pelas entidades de cartões, né? É outro nível de controle. Mas são ideias muito boas, porque eu defino minha compra é até X. Se passar de X, eu vou ter um segundo fator a mais. Isso é uma ótima opção. O Pix tem. Sim. Alguns bancos, inclusive digitais, também já estão aplicando esse tipo de controle. Não sei falar qual banco, mas eu já escutei alguns desses com esse nível de controle. Tá? Porque é mais fácil, né? Sim, é uma boa prática. E aí a pessoa não vai falar assim, não, mas eu não quero ficar toda hora... Tá, mas é opcional. Aí cada um... A definição é minha, né? A definição é minha. No Pix, ela é obrigatória. Sim. No Pix você tem aquela questão de limites, tudo, que é bem estipulado. Tá? No cartão já não tem. Mas tem uma questão também, a questão de liberdade. Gente, pensa o seguinte, a gente está falando... É um mar, né? Um mar de gente, milhões de pessoas. Tem questão ideológica, tem questão de segurança. Cada um vai controlar da forma que acha melhor. Pensa que algumas pessoas, na visão libertária, que não precisa criticar, também tem uma visão bem libertária. Mas a libertária, ele fala o seguinte, quem faz a minha segurança sou eu. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso. Sim. Se você quer, de certa maneira, controlar e deixar tudo ali no controle do banco, sim, essas pessoas não vão ter uma boa experiência, não vão querer ter a instituição. Então, é uma questão que a gente tem que dosar a medida para não matar o paciente, né? Mas uma boa alternativa é deixar na mão do paciente tomar a decisão, né? É uma ótima alternativa. E sempre deixar o usuário avisado. Deixar o usuário avisado pelo SMS, pelo aplicativo, depende aí de como você pode habilitar essa função no seu banco, mas é importante, sempre seja avisado. E você que está do outro lado dos bancos, rapaz, eu tenho conta num banco americano. Como é atrasado, né? A relação bancária do Brasil é extremamente avançada com relação... Sim. O que levou uma coisa a outra, né? Eu tenho uma ideia, mas não... Nada melhor do que ouvir de quem está do outro lado. Eu falo um pouco... 3 dias demora uma transferência? Então, o sistema financeiro brasileiro ele foi muito robusto pela dificuldade do Brasil, pela dificuldade do sistema financeiro, né? Então, o Bacen, né, na visão ali de regulador, ele tem que se preocupar muito mais com o mercado brasileiro, né, do que, teoricamente, o Fed nos Estados Unidos ou na União Europeia, no regulador de cada um dos países, né? Porque lá as coisas são teoricamente muito mais certas, né? É isso, é aquilo, e acabou, né? Lá nos Estados Unidos você tem ainda caixas eletrônicos voltados na rua, que você pode sacar a qualquer momento. Você tem ali, você tinha o wire transfer, né? Que você ia numa loja ali fazer uma transferência, solicitar, fazia um preenchimento de uma cartinha, né? Para fazer uma transferência bancária para outro local. Porque é uma questão cultural desses países, né? E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem a questão que o Bacen se preocupa bastante, já anteriormente, da insolvência bancária, né? Você tinha bancos ali que corriam um risco de, entre aspas, quebrar o mercado brasileiro, né? Que falir e ter uma onda, aquela questão em cascata, né? De saques, tudo que pode, de certa maneira, afetar todo o mercado financeiro, né? Então, o banco já controla esse tipo de coisa, né? Formas de transferência, né? E com isso nasceu o que a gente, no passado, foi uma inovação, acho, minha primeira inovação do mercado financeiro foi o STR, que é o pagamento via TED. É o TED. Via TED. Todo mundo conhecia o pagamento via DOC, né? Que é o normal, né? O TED, ele tem uma questão de transferência dos valores. Então, ele analisa o quê? A origem do banco, se ele tem ali dinheiro, tem o dinheiro que é necessário, o recurso, para fazer a transferência. Foi algo fenomenal. Sim. Que nenhum banco no mundo detinha. Você tinha, talvez,
possa ter um nível não tão avançado quanto o nosso. Isso criou uma rede muito mais segura, tanto na questão de insolvência bancária e na questão de segurança e rapidez da transferência, né? E isso foi evoluindo. Veio essa questão do TED, veio a questão do Pix e toda essa evolução que nós temos. E isso foi por causa justamente o quê? Dos desafios do Brasil, do mercado brasileiro, da cultura, da questão política, tudo isso, né? É um mercado que é altamente desafiador, né? Que é algo que a gente tem que ficar antenado no dia a dia, e isso faz, de certa maneira, fazer o mercado ser mais robusto, né? Tempos difíceis fazem pessoas mais fortes, né? Tem velha frase, né? Então, acho que isso, de certa maneira, fez o mercado brasileiro ser mais evoluído, né? Isso no quesito de sistema. No quesito de criminal, no quesito do crime financeiro e ataques, da mesma forma, o brasileiro tem uma alta capacidade criativa para o bem e para o mal, né? Então, tudo vai depender de como você usa o seu conhecimento. E isso faz com que também, faça com o mercado brasileiro ter essa necessidade de estar mais preparado contra os golpes financeiros, né? Seja num golpe, como você falou, na rua, no dia a dia, e também como num ataque cibernético que possa ocorrer. Então, realmente, o mercado brasileiro ele é mais avançado, ele é mais preparado justamente por isso. Tá? Da mesma forma... Porque o Pix, por exemplo, é genial, né? O Pix é fenomenal. Eu acho que o negócio é genial. Se a gente for ver, né, saindo um pouco do mercado brasileiro, indo para a Índia, né, que é o maior mercado de sistema de pagamento financeiro, sistema de pagamento instantâneo do mundo, né? Lá foi criado para a mesma coisa, para a mesma visão. O sistema lá foi criado para atender os não bancarizados. Então foi criado ali um sistema ali, eu não lembro exatamente o nome, mas até depois eu vou tentar dar uma procurada lá para ver o nome, mas ele faz o que exatamente? Ele traz para o sistema legal financeiro pessoas que não tinham contas bancárias. Então, ele é hoje em volume, o maior mercado que existe hoje é o mercado indiano. Justamente por quê? Por um desafio de trazer o pessoal para a formalidade, para o mercado financeiro. A ideia do Pix também foi essa, era trazer essas pessoas não bancarizadas para dentro do mercado financeiro, né? O pipoqueiro, o vendedor de sorvete que não tem uma conta, facilitar o pagamento, fazer com que ele faça o pagamento direto por lá. Isso facilitou bastante a vida dessas pessoas. Hoje você vê até pedintes com seu crachazinho, QR Code ali. QR Code, faça um Pix, né? Não tem aquela desculpa, não tenho trocado, desculpa, não, tá aqui. Faça um QR Code, faça um Pix. Por quê? Porque facilitou para essas pessoas a transferência bancária e ela poder ter esse processo. Por um outro lado, né, aquela questão que é um risco que a gente detém hoje muito grande e que a gente estava presente no evento da Febraban, na questão de fraude, que a gente vem discutindo bastante, as contas laranjas. Hoje, o maior risco que a gente tem para o mercado financeiro são as contas laranjas. Que é o quê? A pessoa que está fragilizada ou a pessoa que teve os dados roubados, né? O seu CPF, seu RG, todas aquelas informações que estavam disponíveis na internet. Foi feita uma abertura de uma conta falsa ou essa pessoa emprestou essa sua conta, seu nome ali, para que criminosos pratiquem os seus crimes, transfiram para essa conta e depois façam a evasão do valor, seja financeiro, monetário, ou pagando algum outro benefício, ou transferindo para um outro meio, até mesmo dólar, ouro e outras questões adicionais, cripto também, para fazer o processo de lavagem de dinheiro e extrair aquele dinheiro existente. Então, esse é um grande risco que a gente tem hoje ainda no mercado. Paulo, pensando agora um pouquinho mais em futuro, aí, quais são os desafios da cibersegurança aí por os próximos anos? Aliás, né, como você mesmo disse, o povo é bastante criativo, realmente, então é até difícil pensar em algo assim, porque a gente sabe que cada dia surge algo novo, né? Mas... Então, hoje o desafio nosso é enorme, né? Primeiramente porque a gente tem que entender, né, especialmente no sistema financeiro, é muito mais fácil para o bandido ele atacar o ambiente digital do que o ambiente físico. Você tem ali nos estudos ali
da Secretaria de Segurança uma diminuição dos roubos às agências. O volume de dinheiro mesmo, físico, está diminuindo, né? Vai diminuir. E vai diminuir cada vez mais. Cada vez mais. Como a gente falou, a gente comentou anteriormente, eu já não tenho dinheiro na carteira há muito tempo. Já não tenho cartão de débito também há muito tempo. Com a mudança geracional também, né? Isso também tende a mudar, cultura, né? também ajuda nesse processo. Então, da mesma forma, o criminoso entende o cenário que ele está querendo atuar, né? No mercado financeiro, e muda, e migra também. Não é à toa que chama crime organizado, né? Exato. Eu posso te falar, o crime organizado ele é altamente digitalizado e altamente capacitado, justamente porque ele entende ali as oportunidades para a criação dos seus crimes. Existem crimes, até abrindo uma aspas aqui, crimes que o próprio o crime organizado liga para empresas ou liga para as instituições, tá? Ou até mesmo pior, para fornecedores das instituições financeiras, se passando por alguém da instituição, para que ele faça a instalação de um malware ou de você conhece, um TeamViewer da vida, um M da vida, que são softwares que fazem um acesso remoto, sim, para que o criminoso tenha acesso à rede bancária através desse sistema, que pode ser um sistema de um funcionário do banco ou de um terceiro, que está lá no call center, lá, que tem necessariamente um alto nível de acesso, para que ele tenha ali a possibilidade de executar os ataques. Então, isso daí, de certa maneira, o crime organizado está antenado e está ativo, buscando, porque é muito mais fácil. Ele está seguro, o criminoso está seguro. Ele não tem mais possibilidade de levar um tiro. Não, ele está lá está lá no seu computador, sim, ali no seu nível ali de proteção ali. Vendo volumes muito maiores. Exato. A gente não viu ali no Fortaleza o pessoal destruindo a rede de fibra ótica nos postes, porque sim, eles queriam vender um serviço de internet deles mesmos, do próprio crime organizado? Acontece. Então, quer dizer, isso de certa maneira o crime vai se adaptando a esse processo de digitalização. E aí, mas indo no nível mais de cyberataques, a gente vê sim o uso mais pesado, vamos dizer assim, da tecnologia pelos atacantes. Então, nós temos ali o uso da IA, claro, sempre vai existir. Dos dois lados. Dos dois lados. A gente usa já na defesa há muito tempo, mas o uso da IA para fazer esses deepfakes, melhorar os processos de phishing e de outros ataques, também vai ser empregado muito pelos criminosos. Agentes de IA fazendo simulações e eventos, assim como existem os bots de vida para fazer os ataques direcionados, também vão ser mais evoluídos. E algo que eu vejo, que eu estava discutindo até num outro evento, que realmente vai ser algo que vai ser um difusor de águas ali, é a questão do quant, a computação quântica, né? Porque tudo que hoje nós temos a nível de criptografia vai cair por terra quando a computação quântica for ali empregada de forma mais massiva. E isso vai acontecer rapidamente, né, Paulo? Rapidamente. A gente já vê isso. Microsoft lançou, acho que recentemente, um quântico desse tamanho. Exatamente. Então... E isso está se tornando algo muito mais fácil das pessoas consumirem no seu dia a dia. Assim como o cloud, né? Cloud sim, foi algo que ninguém consegue ter um servidor, ninguém consegue ter um processamento, uma memória para usar no dia a dia. Hoje não. Sim. Você vai lá, faz uma assinatura, usa X tempo, faz o que você quer, deixa de utilizar e vai fazendo o processo atende o que você quer e acabou. É da mesma forma, o criminoso também vai usar essas mesmas armas que nós temos do nosso lado para proteção para a aplicação dos seus crimes. E aí começa a ter uma outra questão a mais que a gente vai ver, quer dizer, a gente já vê, que são grupos também organizados e, de certa maneira, protegidos por nações, né? A chamada guerra cibernética. Guerra cibernética já é uma realidade, a gente já viu grupos protegidos por países efetuando ataques, não só contra nações, mas contra próprias organizações, inclusive o sistema financeiro.
tá? Justamente porque eles têm ali, primeiramente, a proteção, né, do Estado, né, a qual ali eles estão ali associados, né, e altos recursos ali para justamente a prática dos seus crimes, seja em nome do Estado, da ideologia ou do financeiro, né? Um grupo que dá para a gente destacar é o Lazarus, que é o grupo protegido pela Coreia do Norte. Ele foi, em 2016, e não só em 2016, né? Em 2016 ele teve o ataque que foi executado pelo Banco do Bangladesh, que inicialmente estava direcionando um roubo de $1 bilhão num único ataque. Tudo bem, conseguiu ser controlado ali, não foi $1 bilhão que chegou, foi só, entre aspas, $81 milhões que foram roubados por esse grupo para financiar o crime, de certa maneira, o regime norte-coreano que detém ali essa proteção desse grupo, né? Eles foram também agora, entre aspas, tão suspeitos desse ataque que teve da criptomoeda lá de 1,5 bi. 1,5 bi, né? E tem outros crimes ali que eles também são ali acusados, né, na questão ali da Sony e outros grandes ataques de ransomware. Então, quer dizer, esse nível de especialização do crime é o que a gente tem que se preocupar. Tipos de ataque ainda vão existir, ataques de ransomware, os ataques de phishing e engenharia social no geral vão ser ainda muito bem empregados, né? Ainda é o maior volume, se a gente for ver, das empresas. Das corporações, no geral, ainda é o phishing. Né? É phishing. 91% dos ataques tem uma origem de um ataque de phishing, engenharia social. Se você não sabe o que é um phishing, é aquele e-mail que chega muito parecido com algo real. Olha, você ganhou um cupom de um determinado serviço, né? E muito realmente leva a crer que é verdade. E você clicou, a partir do momento que você clica, ele domina a sua máquina. Exato. Exatamente. Simplificando, né? Simplificando, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é a famosa engenharia social, a lábia, sendo aplicada por e-mail, ou até mesmo, como eu falei, né, pelo telefone, quando o atacante tenta fazer o phishing, né? Tem as variações do phishing. Eu pensei numa coisa agora. Conhece o Nestor Lana, não? Conheço, né? Conheço. Nós precisamos trazer os dois para cá e fazer Olha, um vai debate ser um temático papo sobre esse profundo, assunto, não? Um bate-papo Quer dizer, bem pegar o profundo. cara que já foi, agora ele aposentou, né, meu Isso. amigo? Mas o cara que é nosso amigo aí, foi, né, diretor de cibersegurança do Exército Brasileiro, mais todos esses conhecimentos aqui, deixar os dois falando, a gente vai aprendendo. A gente tem alguns grupos que a gente participa e troca ideias. Eu falei com ele, inclusive, na semana passada. Ele estava querendo contato de um outro CISO do mercado financeiro, né? Aí eu estava conversando com ele, passei o contato, falei, não, valeu, obrigado, já consegui contato lá com ele. Você topa, né, Paulo? Topo, tranquilo. Meu amigo Lana, você tá devendo vir aqui. Eu cobro online aqui ao vivo. Tá devendo vir aqui pra gente fazer uma entrevista. Agora tem duas dívidas, hein? Nós vamos promover um debate desse aqui. Não, acho importante. E um ponto muito importante que eu acho que nós, do nosso lado aqui, como líderes de segurança, e vocês também estão fazendo muito bem, é falar Sim. do assunto. Acho que a gente tem cada vez mais que falar abertamente. Cibersegurança, antifraude, tudo. Se a gente não fala, a gente não educa as pessoas. Exato. E a digitalização tomou conta do mundo, né? Exato. Assim, né? Não é só aqui, mas aqui no Brasil a gente tem uma propensão a assumir inovação de uma forma muito rápida. Né? Vocês podem ver, o Brasil é o que mais utiliza o WhatsApp, é um dos que mais usam redes sociais, né? Então, gente, a gente precisa se preparar. E olha que eu também vivo a área de tecnologia e eu dou umas pisadas da bola, viu? Essa questão da segurança. Pode acontecer, né? Não tem jeito. Pro lado pessoal, pelo menos. É verdade. Né? E uma coisa que eu queria até aproveitar dessa questão de falar abertamente, tudo, e trazer um gancho para uma importante campanha que a gente faz ali junto na BBC, que é a campanha Tem Cara de Golpe. A campanha Tem Cara de Golpe justamente foi criada com o intuito de levar o conhecimento para a população de forma geral, né? Claro, para os clientes bancários ali, dos associados, como que essas pessoas podem atuar de forma preventiva para que não caia dentro dos golpes. Então a gente criou uma campanha que já estava no segundo ano, indo para o terceiro ano
agora dessa campanha, que leva de forma bem prática, didática, a população, seja uma população de baixa renda ou de alta renda, independente ali, porque dentro da associação tem diferentes bancos, diferentes potes e segmentos, mas a gente tenta trazer ali essa orientação para a população. Como que ela identifica um golpe, como ela não cai nesse golpe, né? E como ela denuncia um golpe. Porque é importante também a gente colocar. Sim. Não é só não cair, é não cair. Contar, né? Como eu fiz aqui agora, Exato, 2, né? Exato. 2. Um que eu não caí e o outro que eu, infelizmente, caí. Você tem que denunciar, você tem que fazer. Você pode falar, tudo bem, a polícia pode não estar preparada ali para receber esse tipo de denúncia, mas não, você deve fazer sim essa denúncia, porque vira estatística, da estatística vira ali uma visão ali clara para a área governamental, que pode depois trazer ali subsídios para justamente aplicar no combate a esse tipo de crime. E aonde estão essas informações que o pessoal possa acessar, Paulo? Legal. A campanha Tem Cara de Golpe, ela é uma campanha aberta no site www.temcaradegolpe.com.br. Ficou fácil, hein? Ficou fácil. Só digitar no Google, Tem Cara de Golpe, tem ali o link, você pode acessar. Só vou chamar a atenção da pessoa. Bianca, ajuda a colocar aí na hora da publicação. A Bianca trabalha com a gente. Tudo bem, Bianca? Lá na última linha lá, né, colocar o site para que o pessoal possa acessar quando nós publicarmos. E eu acho que esse tipo de campanha, né, seja da BBC, da FEBRABAN ou diretamente das instituições, são importantes porque dá ali a orientação para a população, tá, de como justamente ela deve se proteger. A gente teve o carnaval agora, a gente fez justamente todas essas dicas que a gente estava falando, da questão de troca do cartão, da questão da troca da maquininha, do visor quebrado, do falsa entrega ou do falsa compra de um ingresso, né, de um camarote. A gente reuniu todas essas dicas numa temática que passou há pouco tempo do carnaval para justamente a população se proteger. Então é importante nós levarmos esse conhecimento e falarmos abertamente dessa questão para a população. Muito bom. Várias dicas hoje, hein? Vamos tentar rememorar aí, colocar lá um adesivo no cartão. Ajuda a lembrar que você... A senha multifator principal. Da autenticação. Ter ali o adesivo no cartão físico para você identificar o seu cartão. As redes sociais de preferência. Preferência. Quem gosta de utilizar, fechar só para as pessoas conhecidas ali, né? Amigos, familiares. Eu diria reduzir ali o limite do cartão de crédito quando você sai na rua. Eu acho legal. Habilitar a localização. Isso. Use ali funções que porventura já estão disponíveis no seu aplicativo bancário. Entra lá e vê. Habilitar local seguro. Tem uma questão também que é muito importante, que o próprio governo federal abriu o processo ali de você informar o seu celular, né, na página do governo, para que, se houver o roubo, esse celular possa ser denunciado e automaticamente ele é bloqueado, tanto nas instituições quanto também no uso do chip. Isso é importante, tá? Então, quer dizer, você tem uma série de armas ali possíveis que você pode utilizar a seu favor para se proteger. Claro, o risco existe. Sempre vai existir. A gente sempre vai estar aberto ali o risco, mas a gente tem que mitigar. Já existia no cheque. Eu trabalhei em banco, viu, Paula? Vou contar aqui, pessoal. Trabalhei no Banco Real e fui caixa. Bonito, inclusive, caixa executivo, que chamava. E a primeira coisa pela manhã era receber os cheques, né? Que os cheques se espalhavam, certo? Por todas as agências. No dia seguinte, a gente recebia os cheques das contas que a gente tinha na agência. Então, o pessoal entender como era difícil no passado. Aí separava os cheques, vamos dizer, o valor abaixo de R$150 e acima de R$150. O que era abaixo de R$150, gente, a gente nem olhava se estava assinado, se estava escrito certo, se tinha datas, se tinha nada. Era, Agora, acima disso, a gente tinha que conferir um a um as senhas não, as assinaturas. Um a um, pegar o cartão, olhar e falar assim, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok. Para ver como as coisas mudaram. Mudaram bastante. Bom, indo aqui mais para a reta final. Paulo, mais algum recado para a turma toda? Eu acho que um recado importante que nós temos que colocar é o seguinte. A gente tem que investir em tempo, em educação e em proteção cibernética
independente de qual seja o segmento ali a qual aquela empresa está atuando, tá? E também a visão de segurança ela deve ocorrer não só no sentido corporativo, mas no sentido pessoal, porque uma vez a pessoa pensando de forma preventiva na pessoa física, ela aplica também na corporativa. Por que você e meus dois amigos não criam um curso aí para a gente mandar para o pessoal, colocar numa plataforma para colocar o pessoal? Fica um desafio aqui. Mas eu acho que essas conversas que a gente está tendo, tudo, live que a gente faz, a gente publica, acho que são formas de a gente levar essa educação para a população, né? É que quando eu penso na população, eu falo assim, né, Paulo? Eu não tive empreendedorismo na escola e eu acho que a gente deveria ter. Deveria, concordo. A gente não teve, quer dizer, estou falando da gente, você me confirma, né? Matemática financeira, né? Ou seja, a gente não sabia lidar com dinheiro de verdade mesmo, né? A não ser que você tivesse alguém na família ali, etc, né? Programação, lógica, né? E por que não segurança, né? Às vezes, você aprende desde de criança ali que você tem que ter alguns aspectos da sua vida que você precisa carregar para sempre, né? Eu acho um ponto importante que vale também reforçar, né? A gente vê algumas iniciativas até do próprio governo, né? Nós temos ali hoje a questão da LGPD é um ponto importante que deu ali uma visibilidade ali na questão do dado, né, pessoal e dado pessoal sensível, né, trouxe essa obrigação para o mercado, mas a gente vê também outras frentes ali adicionais, como a frente parlamentar de cibersegurança que está ali no Congresso, tentando ali angariar investimentos mais pesados, tanto para o governo como também para o mercado, para uma proteção cibernética. Eu acho que são pontos muito importantes que nós temos que apoiar e também reforçar dentro do nosso dia a dia, tá? Eu acho que, às vezes, a gente pensa muito mirabolante que acha segurança é caro. Tá, ela é cara. Mas se você fizer o feijão com arroz bem feito, você já mitiga 80%, 90% do seu risco. É possível fazer um paralelo com um carro, né? Que a gente, exato. Lembra quando a gente usava o carro? Primeiro você fecha as janelas e tranca o carro. Depois a gente tinha aquela tranca que você colocava, né, no carro, né? Depois você tem um alarme. Então, quanto mais recurso você vai colocando, mais difícil fica, e aquilo que você falou, acho que como um dos recados principais desde o começo. Exato. Quanto mais você fecha e dificulta, a pessoa do outro lado, que é o criminoso, tem menos vontade de fazer, exato, né? Exatamente. Acho que é importante a gente sempre estar ali preventivamente, entender que existem ali hoje muito mais documentação que no passado, né, para você aprender o que é cibersegurança. Existem roadmaps, né, todo ali best practices que você pode aplicar na sua instituição ou na sua vida para que você faça essa proteção cibernética ser de forma bem efetiva, aplicada no seu dia a dia e na sua instituição, né? Acho que é muito importante. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco. Perfeito. Realmente um bate-papo muito bacana. Hoje o pessoal sai com muito mais conhecimento daqui. É verdade. Eu, pelo menos, com certeza. Não, mas é importante. A gente fala que a gente não só a gente compartilha, a gente ensina, mas a gente aprende também quando a gente está no dia a dia fazendo essas ações e compartilhando com todo mundo, né? Isso é bem importante, tá? Joia. E parabéns a vocês também por essa iniciativa. Acho muito importante compartilhar, não só no quesito de tecnologia, que vocês estão mais aprofundados, mas também no quesito de cibersegurança também, né? E dar os parabéns para vocês pelo grupo criado ali, que eu acho muito bom, tá? Bom, né? Obrigado, bom. Viu? Obrigado mesmo. A gente agradece. Obrigado por você estar aqui conosco. Paulo, realmente agradecemos a sua presença aqui no podcast. E vamos agradecer aos nossos apoiadores. O Paulo já está aqui também convidado novamente para retornar, né? Junto com o Nestor. Junto com o Nestor. Vamos fazer um bate-papo mais aprofundado. Aliás, eles não vai deixar eles falar e a gente vai ficar só ouvindo, né? Deixa eu facilitar. Nestor, você pode vir aqui, não precisa vir 2 vezes, tá? Você vem uma vez, eu gravo com você primeiro e depois a gente grava com vocês 2 juntos. O que você acha? É isso aí. Boa. Muito bom. Gratidão pelo seu tempo, sua disponibilidade. E agradecer então aí aos nossos apoiadores aqui do nosso podcast. Acho que falar primeiro da Cisnet, que cuida de infraestrutura e segurança. Zé, obrigado por nos apoiar aí. Isso, perfeitamente. Bom, falar do Grupo Take, né?
Taking, quando a gente fala em projetos personalizados, quando a gente fala em Talent Acquisition, somos parceiros oficiais da Oracle, então é com a Taking. Falando um pouquinho, Soft Expert. Soft Expert, se você precisa implementar software de BPM, GED, SG, GRC e coisas afins, né? Só falar com o pessoal lá de Joinville, uma cidade maravilhosa, com gente muito boa. Obrigado, viu? Vocês estarem junto com a gente. A Elo. A Elo são sistemas ali ligados a SAP, a parte fiscal com Thomson Reuters, né? Valberto, obrigado por estar aí nos apoiando também. Vipor. Você fala da Vipor. Vipor, do Ricardo. Ricardo, esperamos você para gravar como host. Meu substituto oficial. A Vipor é uma empresa Ele aí. É o seu substituto oficial. Exatamente. A Vipor é uma empresa aí de dados, né? Quando a gente fala em business analytics, gestão de dados, então é uma empresa ali também especialista em estatística de mercado, principalmente voltada ali por farmacêutica. E a Pulse Mais. Então, se você quer ser mentor de jovens em vulnerabilidade social, o Eduardo faz um trabalho fantástico gerindo ali. Nós estamos ali fazendo um curso, né, atualizado para sermos mentor. Eu já fui mentor no passado, as coisas já evoluíram bastante, então agora a gente tem curso, viu, Paulo? E é muito bacana a gente ajudar, e é um outro caminho bastante... Exato. Né, gente, falta profissional para tudo em TI, para tudo. Para segurança também, né, Paulo? Muito mais, né? Segurança é algo que dificulta no dia a dia, muito mais difícil. Você tem que voltar mesmo, porque nós nem falamos das formações que são necessárias para chegarmos nisso aí. Então, é mais um ponto importante, né? Muito bom. E, além do mais, lembrar das parcerias que a gente tem, que a gente disponibiliza no grupo, né? Principalmente, pessoal, a gente gosta muito que as pessoas se desenvolvam, né? Claro. Eu fiz isso a minha carreira toda, falo assim, a gente tem que trabalhar e estudar para ter sorte, né? Então, a gente tem parceria com a Startse, com a Inova Business School, com a Must University dos Estados Unidos. Com a Anshan. Com a Anshan, que seja com a Câmara Americana de Comércio. Então, a gente consegue descontos para vocês, né, bem especiais por estarem participando dos nossos grupos, tá bom? Um grande abraço, obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso, né, Paulo? Fechamos. Ótimo, obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, viu? Até a próxima. Aqui, é um prazer. Próxima vez. Aqui. Obrigado. Obrigado.